no canal. A ideia agora é diversificar um pouco o conteúdo. Então, esse vídeo de hoje foi uma live que eu fiz com um amigo, com o Ítalo Boeira. Um projeto muito legal que eu participei, chamado Fit Brain. Foi uma semana de lives com diversos convidados de diferentes áreas. Eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre empreendedorismo, sobre a realidade de criar uma empresa aqui na Alemanha. Foi uma live bem legal, uma troca de conhecimento bem bacana, e deixo aqui para vocês essa live. Espero que gostem, o conteúdo ficou bacana mesmo, conversa interessante, abordamos diversos temas e é isso. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, boa tarde comunidade do Fit Brain, que vem nos acompanhando toda essa semana, de segunda a sexta, com vários convidados. E hoje não vai ser diferente, a gente tem um grande convidado, um super convidado, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que realmente vai trazer através dos seus insights uma boa experiência de vida, vai trazer suas competências empreendedoras, né? Então é uma grande oportunidade para todos nós nos conectarmos e entendermos um pouco mais sobre a atitude empreendedora, sobre a capacidade empreendedora em outras culturas. Meu convidado já entrou aqui, já está acenando, né? Então vou esperar ele mandar aqui. Quero dar um oi para todo mundo, Vivi, né? O pessoal que está chegando, dizer que eu estou muito feliz com toda essa audiência que vocês vêm nos entregando ao longo desses dias. Hoje, pela primeira vez, a gente está num horário diferenciado. A gente está aí às 15 horas, porque o nosso convidado tem um bom motivo para isso, né? Deixa eu ver aqui. Ver se ele já está conosco. Então, estava começando agradecendo a todos vocês que estão conosco aí. Fala, meu amigo. E aí, Ítalo? Tudo bem? E aí, Lucas, como é que está? Boa noite aqui para quem está na Alemanha e boa tarde para vocês aí no Brasil. Boa tarde pra gente aqui, boa noite pra ti aí, né? Então, quero de antemão começar a nossa live agradecendo, principalmente por esse comprometimento, por assumir esse desafio de estar aqui conosco no Fit Brain, um evento que foi idealizado para compartilhar insights, né? Para criar conexões entre pessoas de culturas diferentes e que trabalham com estratégias e conteúdos às vezes diferentes, mas que têm um propósito muito forte por trás. Então o Fit Brain nasce disso, dessa oportunidade de a gente poder compartilhar insights, de criar conexões fortes. E quando eu pensei nesse evento sobre os temas, né, a gente procura depois os atores certos para poder entregar essa peça, né? Então eu me lembro quando eu te mandei a primeira mensagem, a gente começou a conversar e foi muito legal, eu fiquei muito feliz que tu topaste de arrancada aí. Então, de antemão te agradecer pelo convite, estou muito feliz mesmo que a gente pode estar trocando durante esses minutos que nós estaremos juntos, aí um pouco da experiência, das tuas funções aí. E como eu acompanho bastante a tua rede social, não que eu não tome, tá? Mas eu peguei o meu já aqui também. Tá? Hoje eu tô na água que tá tarde hoje tu aqui tá já. já Se tá eu tomo tarde. chimarrão agora, eu não durmo Então, mais. tá certo. Lucas, eu sempre começo o Fit Brain criando o desafio para nossa audiência aí, né? O pessoal pegar esse aviãozinho, eu apelidei ele de avião da transformação, né? Que a gente pega esse avião e compartilha, né, com o maior número de amigos que a gente tem para realmente, através desse conteúdo, nós estimularmos a transformação desse cara, esse encorajamento para que ele possa enfrentar os seus desafios, né, e que esse avião possa trazer muita informação, muito conteúdo, e esse cara, às vezes, essa pessoa está lá esperando e recebe o convite e diz assim, nossa, que legal, era isso que eu estava precisando para as 15 horas da quinta-feira, poder estar presente e recebendo esse conteúdo de extrema relevância. Então, pessoal, compartilhe esse avião. Então, eu sempre trago esse desafio. Se a gente trouxer mais um convidado, a gente já tem o dobro da audiência. E a gente tem conseguido exatamente ter muito êxito, porque quem contribui assertivamente e efetivamente para uma audiência sempre são as pessoas que estão presentes. Então, conto muito com vocês e a nossa responsabilidade aqui é entregar conteúdo de relevância.
Legal, Lucas. Então, enquanto eu fiz esse aquecimento aí com o pessoal, e lembrando que esse é o nosso quinto encontro, nós já tivemos aí, na segunda-feira, o professor Felipe Machado falando sobre empreendedorismo e oportunidades em tempos de crise, né? Foi uma live super especial, tá lá no GTV, para que você possa também compartilhar, seguir, escutar no momento que você estiver mais tranquilo, né? A gente sabe que a vida é bem corrida. Nós tivemos na terça-feira o nosso super Lúcio Rogério falando sobre legislação e negócios em educação física. Então foi uma live super leve, divertida, para um tema que a gente normalmente olha assim, pô, o cara vai falar de lei. Não, cara, ele contou de história, trouxe muita coisa legal sobre o contexto da educação física, né, e a importância para essa nossa sociedade. E ontem nós tivemos a presença do Vinícius Dias, falando sobre Customer Experience, né, falando sobre um pouco de visão, aplicabilidade, né, o quanto é importante a gente olhar para a jornada do cliente de ponta a ponta. E hoje a gente está aí com o Lucas, cara super bem sucedido, né, que enfrentou vários desafios. E amanhã a gente finaliza com o Saturno de Souza, uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci na minha vida, para falar sobre propósito, né? Começar por um propósito, esse é o segredo. Então amanhã a gente finaliza essa semana de Live Talks, amanhã a gente finaliza no nosso horário, às 18h08, e então a gente compartilha esse calendário com vocês para que vocês possam estar presentes conosco amanhã também. Lucas, fiz esse aquecimento, já falei demais, a live é tua, eu estou muito feliz e quero de antemão começar esse aquecimento falando quem é o Lucas, né? De onde que veio, quem é esse cara, o que ele faz hoje, né? Quem são os grandes legados que ele já deixou, né? E a gente poder ir avançando aí. Quem é o Lucas? Cara, em primeiro lugar eu queria agradecer pelo convite. Quando tu me chamou, como a gente conversou, a gente fez uma chamada e eu também fiquei muito feliz pelo convite. Queria parabenizar pela tua ideia, pela tua coragem hoje em dia de tu criar alguma coisa diferente online, como nós conversamos também na chamada. E, cara, fiquei muito feliz de participar não só de uma live comigo, mas fazer parte de uma semana de lives, que eu acho que é realmente o que tu falou, a gente vai entregando conteúdos relevantes em diferentes áreas. Então, fiquei muito feliz com o convite e também por ter aberto essa exceção aí em relação ao fuso horário que a gente tem aqui. Como tu está criando essa regra do horário, para mim ficaria um pouco tarde aqui, mas tu abriste essa exceção, fiquei feliz de poder participar no horário aqui da Alemanha, que hoje são 20h16 aqui, 8h16 da noite. A gente está com 5 horas à frente em relação ao Brasil. Cara, e para a gente iniciar, eu tenho 31 anos, sou natural de Uruguaiana, no interior do Rio Grande do Sul. Sou educador físico desde 2013. Nós trabalhamos juntos, para quem não sabe, né? Acredito que tenha sido uma das minhas portas de entrada para o mundo do fitness. Aquele convite que eu tive para trabalhar na Smart Fit, onde nós trabalhamos juntos por quase um ano, foram 10 ou 11 meses, não me acordo muito bem, mas mais ou menos isso aí. E, como falei, sou educador físico, trabalhei na área da musculação, onde trabalhamos juntos. Na sequência, eu direcionei um pouco mais a minha carreira para a área do treinamento funcional. Desde 2015, eu estou fora do Brasil, onde eu passei, para resumir, na Ucrânia, na Inglaterra, na França, voltei para o Rio de Janeiro por alguns meses e estou há quase 3 anos hoje aqui na Alemanha, em Munique. Voltado um pouco mais para a preparação física com atletas de alto nível, futebol. Porém, a gente tem um estúdio aqui onde a gente atende clientes em geral, focados, claro, nos atletas, mas também temos atendimento em geral. E, cara, essa é uma breve apresentação minha aí. Legal, cara, muito legal. Nós temos aqui na audiência um grande amigo nosso, o Cláudio. Ele entrou aqui, deu um oi pra gente, um amigo que a gente formou, né? Então, a gente, ao longo do tempo, vai nos aproximando e criando conexões, criando amigos em comum. E o que fica do legado às vezes, de uma relação que nasce prioritariamente de uma relação de trabalho e fica a amizade pro resto da vida e realmente as lembranças para a gente poder
naquela hora certa, num projeto, chamar esse amigo e dizer assim, tá aí o cara que eu vou chamar pra gente poder conversar, né? Tá aí o O nosso amigo Cláudio, Cláudio. o Cláudio, eu queria até deixar registrado aqui que eu trabalhei já em algumas empresas e eu posso dizer hoje, sem sombra de dúvida, que foi o melhor colega de trabalho que eu tive. Olha só. É o irmão que eu tenho até hoje. Ele veio me visitar aqui em Munique, ficou na minha casa. Fomos passear lá, levei ele no jogo do Bayern de Munique. E, cara, é o irmão, né? Foi, como tu falou, um colega de trabalho que virou parceiro, temos os mesmos interesses, seja ele futebol ou o próprio mundo do fitness, viagens, enfim. Então, é a relação que virou, de trabalho, virou irmandade. Que Irmandade para a legal. vida toda. Legal, isso aqui é o legal. Bom, a gente vai falar hoje, o tema é trazer um pouco sobre empreendedorismo, né, em outras culturas, né, e isso é o legal, isso é a gente poder trazer essa experiência do Lucas. O Lucas é um educador físico e não, de forma não aleatória, né, não é coincidência, todos os convidados que estiveram conosco essa semana são educadores físicos, então, ou seja, profissionais que escolheram caminhos diferentes, mas que têm na formação inicial a educação física, a vontade de servir, de entregar qualidade de vida, né, transformar a vida das pessoas, né. E o meio digital hoje é o meio que a gente tem para levar conteúdo, para chegar na casa das pessoas e poder, de certa forma, impactar, né, de forma positiva, encontrando novas soluções, novas ideias, assim vai. Mas, Lucas, contou lá da tua formação e aí eu queria que tu falasse um pouco dos teus primeiros passos, né? Como que foram esses primeiros passos? Quando que despertou essa veia empreendedora, essa coisa de querer ter o seu negócio? Porque como tu mesmo falaste, teve a tua formação na educação física, foi funcionário, cumpriu as tuas responsabilidades numa empresa e depois a veia do empreendedorismo gritou. Quais foram os primeiros passos aí que tu deste? E quando que despertou isso, cara? Quando que realmente tu percebeste que disse, cara, agora é o momento? Bom, como tu falou, eu tive aquelas experiências de estagiário, como todos nós tivemos, em academias de bairro, abrindo academia às 5 da manhã, fechando Sim. academia à meia-noite, cumprindo horário, cumprindo ordens, como tu mesmo disse. E eu também tive uma parte da minha vida onde eu trabalhei na área do comércio durante o dia para que eu pudesse pagar minha faculdade pela noite. E eu acho que isso é muito comum porque, como todos sabem, no meio da educação física, aquela parte financeira do estagiário ela é bem complicada. Até para o formado também, a valorização é complicada, mas para o estagiário é pior ainda. Então, para um jovem que vem do interior e que está tentando, né, a vida na capital, tem que ter outros meios de renda. E eu trabalhei por muitos anos no comércio, em shopping, fui caixa de loja, fui estoquista de loja, fui vendedor em loja, trabalhei vendendo terno, de vestido de terno, vendendo terno. Então, como tu falaste, eu tive 3 passagens por uma academia na Cidade Baixa, logo em seguida Cidade Baixa em Porto Alegre, bairro de Porto Alegre. Logo em seguida foi quando surgiu a oportunidade da Smart Fit, onde eu estive com vocês lá. Depois daí, eu fui para o time Villeroy, que é onde eu entrei aí na parte do funcional com atletas. Cara, e foi um período assim, onde eu, né, expandi os horizontes, onde eu pude viver fora do Brasil por muito tempo, ter contato com atletas de alto nível, trabalhar com eles durante a semana e ver o rendimento deles no final de semana. E foi uma experiência assim que eu agradeço todos os dias por ter tido, onde abriu a minha cabeça para o mundo do fitness, mas pessoalmente também mudei um pouco a minha personalidade, de ter que te virar com outro idioma, outra língua, outra cultura, enfim. Então eu tive essa passagem por 3 anos lá no time Villeroy. E depois desses 3 anos, eu acredito que ele está na live aqui também, o Lucas Cruel, que é um Eu irmão também. vi ele ali. É um irmão também. Somos amigos já há quase 16 anos, acredito, desde 2003, 2004. Então, também é parecido com o Cláudio. Já não é mais amigo, já é irmão, amizade de família. Sim. E ele já estava baseado aqui, já tinha a base dele em Munique. E nós éramos colegas no time Villeroy. E o tempo foi passando, tivemos algumas conversas, decidimos, por parte dele, que foi o fundador e o idealizador da ideia inicial, a parte do time Villeroy. Então, nós nos desligamos do time Villeroy. Como eu te falei, ele já tinha base aqui em Munique, já trabalhava com atletas. É um pouco mais fácil, tenho que admitir que é um pouco mais fácil tu ter esse suporte de atletas profissionais, de atletas renomados,
caras que já conhecem aqui a Alemanha, que é um país complicado em relação às leis, ao clima, ao idioma. Cara, ele me fez o convite para vir trabalhar com ele. Final de... Meu contrato, na verdade, no time Villeroy estava acabando em 2017, com os atletas que eu trabalhava na época no Rio de Janeiro. E, cara, eu nem pensei duas vezes. Tive uma conversa com o pessoal do time Villeroy. Foi um grande período, agradeci por tudo. Mas nem pensei duas vezes, aceitei o convite do Lucas, do Cruel, e viemos para cá. E aí fundamos, vamos dizer assim, a No Performance, que é o que nós temos desde janeiro, fevereiro de 2018. Então, ele é o idealizador da ideia, ele é o fundador, ele é o dono, vamos dizer assim, apesar dessa palavra já não estar tão usada hoje em dia. Eu gosto de usar o fundador, né? Uhum. Nós fundamos juntos a empresa. Ele teve a ideia, ele é um cara no meio do fitness muito reconhecido, ele é uma cabeça Sim. pensante, ele é um cara para frente, ele tem muitas ideias, ele geralmente é aquele cara, trazendo para o futebol ali, um cara que joga contigo, que ele eleva o teu potencial, porque às vezes tu não tá num bom dia, algo assim, a energia dele tá sempre para cima, ele te joga para cima. E o mais importante, cara, é que a gente pensa numa mesma direção. Viemos de uma mesma escola de treinamento funcional com atletas. E aí cara, é isso, é tu trabalhar com uma equipe de amigos é complicado, mas ao mesmo tempo a confiança é muito grande. E ele teve uma passagem também de 1 ano nos Estados Unidos. Foi todo o ano Sim. passado, ele esteve trabalhando nos Estados Unidos. E eu fiquei a cargo aqui, vamos dizer assim, tomando conta da empresa. Então, para tu largar tua empresa na mão de outra pessoa, a confiança tem que ser muito grande. Sim. E ao mesmo tempo a minha responsabilidade aumentou, eu sabia. Mas, cara, também eu sabia que eu tinha competência para isso. Graças a Deus foi o melhor ano da empresa. Ele retornou para Munique agora, deixou nosso time mais forte ainda presencialmente aqui. Cara, eu acho que é isso. A gente teve uma... Também temos que pontuar os lados ruins da coisa. A Alemanha é um país muito complicado em relação a leis. Eles não aceitam o jeitinho brasileiro. É tudo Sim. preto no branco. Então, a gente teve muitos problemas iniciais em relação à abertura da empresa, em relação a impostos, em relação a vistos dos funcionários. Não foi fácil. E foi um alívio quando nós tivemos isso tudo regularizado. Então, olhando para trás, hoje em 2020, olhando para 2018, cara, realmente, quando eu chego todos os dias para trabalhar, eu abro a porta ali, eu olho e falo, cara, realmente conseguimos. Erguemos uma empresa num país super complicado. Estamos com 3 anos já de empresa, firmes e fortes. E, cara, é isso. Foi um período muito complicado, mas hoje a gente já está mais estabilizado e só focado no trabalho. Cara, essa aproximação e até essa comparação, eu acho que ela é inevitável, porque às vezes o empreendedor brasileiro, ele acha que a dificuldade de abertura de um negócio, ela acontece aqui. Aqui nós temos muitos impeditivos, processo legal, trabalhista, legislação, a gente tem muita coisa que realmente faz com que o empreendedor seja um herói. Quando a gente vai para outras culturas, a gente às vezes acha que vai ter muita facilidade, que vou abrir a porta e vou ter um negócio, né? E eu acho que esses desafios foram bem colocados por ti, né? E acho até como conjunto de estratégias, eu queria que tu falasse agora como que vocês conseguiram vencer, quais foram as estratégias que vocês começaram a adotar. Pô, é difícil, eu tenho a dificuldade do idioma, né? Eu tenho também a dificuldade da legislação, eu tenho uma questão cultural muito forte, né? Apesar de trabalhar com um nicho de cliente muito específico, né? Mas, afinal de contas, também tinha um propósito maior de atender mais pessoas, às vezes um público comum que procura vocês, que quer treinar também na estrutura de vocês. Então, como que foi isso? Quais as estratégias que vocês foram juntando ali, casando isso com isso, para poder ir superando o dia a dia? Cara, muito legal essa tua pergunta, porque eu já fiz algumas lives contando um pouco da minha carreira, falando um pouco do trabalho com atletas, alta performance, e esse é um pouco o lado diferente, o lado do business mesmo, de como foi essa abertura, e é legal de contar, porque hoje em dia o teu currículo é a tua rede social, não adianta. Uhum. Então, querendo ou não, o cara vai ver o meu Instagram hoje, vai se espelhar ali, mas ele não tem nem ideia do que aconteceu lá atrás. Sim. Então, cara, no início a gente teve... Qual foi a facilidade? Nós tínhamos atletas profissionais aqui, do Bayern de Munique, que é o maior clube da Alemanha, facilitaram em relação ao aluguel do espaço, a tradução de alguns documentos, conheciam o contador, conheciam o advogado. Essa parte eles facilitaram.
porém depois dali era conosco, nós tínhamos que Sim. trazer os nossos clientes. Então, o que nós fizemos? Nós tivemos uma estratégia de marketing muito forte, panfletos, porque nós trabalhamos hoje num centro comercial. É um centro comercial, são 2 andares, abaixo ali tem restaurantes, lojas de roupa, em cima nós temos fisioterapia, temos massagem, temos um cabeleireiro, unhas, enfim, é um centro comercial, bem diverso. Então nós fomos entregando panfletos ali nos centros comerciais, oferecendo nosso serviço. Fizemos muito marketing na rede social, Instagram, Facebook, mandamos e-mail para empresas próximas, cara, e não acontecia. E não acontecia. Não acontecia, a coisa não estava virando, estava complicado. Cara, ninguém entrava na academia, ninguém entrava. Depois de um tempo nós começamos a conversar e tentar entender nas reuniões internas ali, até que uma cliente nossa que começou a treinar conosco comentou, cara, eu sempre quis treinar com vocês, mas como vocês só trabalham com atletas, eu nunca vim aqui. Então teve esse meio campo aí, ficou, sabe? Porque parecia que nós éramos só para atletas. Então pessoas em geral, público em geral, eles não entravam, eles não queriam treinar conosco porque eles pensavam que era só para atletas. Depois que a gente entendeu isso aí, a gente fez essa mudança do nosso marketing, Sim. a gente teve uma cliente que ela é dona de uma loja de roupas aqui em Munique, muito famosa, onde vão os jogadores, as mulheres dos jogadores. Essa cliente, ela nos indicou para uma cliente dela, que indicou para outra, que indicou para outra, e foi uma rede de conexões que foi uma coisa de 20 clientes em 2 meses. Então a gente entendeu que a gente entregou muita energia naquele marketing digital, no marketing do panfleto ali, no porta a porta, mas o nosso marketing melhor, o que fazia melhor, era o boca a boca. Então a gente começou a reduzir a energia nas redes sociais e focar mais no boca a boca, dar desconto para clientes que traziam amigos, fazer os clientes treinarem juntos, porque às vezes é legal as amigas treinarem junto, ou a mãe com a filha, o pai com o filho, os amigos do clube de futebol junto, cara, enfim. Então, essa eu lembro direitinho como eram as nossas reuniões, a gente se olhava e falava, cara, o que está acontecendo? A gente tem 20 atletas profissionais e a gente tem 5 clientes aqui dentro. Não pode ser, alguma coisa está errada. Porque o serviço é bom. Fizemos redução de valores, mudamos valores, fizemos pacotes de... Cara, sabe? E eu lembro direitinho que essa foi uma das nossas fases complicadas e a gente venceu. Então foi mais uma estratégia, uma vitória. E em relação ao que tu comentou antes ali de burocracias e tal, nós tínhamos uma equipe que era muito... Como é que eu vou te dizer? Era muito inchada. Eu acho que nós tínhamos 2 ou 3 pessoas meio que fazendo a mesma função. Então nós começamos a readaptar também a equipe, fomos reduzindo, fomos deixando mais compacto. Cara, e hoje nossa equipe, nós somos 4 pessoas aqui em Munique. Um que trabalha com o Raul, que trabalha com a administração. Nós temos a Tilly, que é a esposa do Lucas, que ela me ajuda também, ela também é treinadora, mas ela foca mais na parte do marketing, redes sociais. Eu trabalho mais no 1-a-1 com o cliente no tatame, e o Lucas Cruel, que é o dono da empresa, ele trabalha na parte do live training. E nós temos o André Pérez, que é um outro treinador nosso, que hoje vive no Rio de Janeiro. Então nós temos um braço ainda no Brasil. Tem um braço da empresa lá. Tem um braço da empresa lá. E, cara, em relação ao idioma, nós conversamos também, eu lembro que tu me perguntou. Sim. E muita gente me pergunta sobre isso. E em relação ao idioma, por Munique ser uma cidade muito internacional, a maioria dos clientes fala inglês. A maioria fala inglês, então com o inglês a gente consegue se virar bem. Claro que para a parte burocrática, às vezes, né, para trocar uma ideia com o contador ou alguma coisa assim, ou com um advogado, é um pouco mais, sabe, complicado. A gente se vira. Não vou dizer que nós somos fluentes, mas a gente se vira bem, a gente tenta entender. O alemão é um idioma muito complicado, muito difícil. Muito complicado. Não é parecido com nada, não é parecido com espanhol, com francês, com inglês, nada. E, cara, tem que ter muita força de vontade para aprender. Isso eu posso te dizer. Eu fiz 2 cursos básicos. Quando fui para ir para o 3º curso, falei, cara, vou dar uma esperada, porque a minha cabeça tá explodindo. Eu imagino. Olha só, o legal é que essas tuas respostas já foram complementando o que eu ia fazer antes, né? Porque a gente traça as estratégias, né? As estratégias, às vezes, estão muito bem desenhadas, né? A gente acha que o negócio vai voar. Eu tive a melhor ideia, acho que agora ele vai voar. E no meio do caminho os desafios vão aparecendo.
Tipo, olha, pô, mas eu tinha um perfil de público nichado aqui que já me dava uma sustentação para o meu negócio. Tá, mas eu não tinha ninguém entrando na minha academia. Pô, eu pensei Exato. numa estratégia de marketing que não funcionava. Então é engraçado e isso é legal. Para quem está chegando agora aí, pessoal, a gente está fazendo o nosso Live Talks do Fit Brand com o Lucas Carvalho. Ele é um dos proprietários empreendedores lá da No Performance, direto de Munique. Então, ou seja, ele está lá trazendo uma experiência empreendedora de alguém que saiu do Brasil, né, educador físico, e que está lá enfrentando seus desafios de trabalhar com uma outra cultura, enfrentando os desafios de abrir um negócio. E muitas das coisas, às vezes, que o empreendedor visualiza, Lucas, ele acha que essas dificuldades são somente no Brasil. Não, isso aqui é coisa de Brasil. Não, pessoal, olha só, o Lucas está trazendo que ele teve que enxugar a equipe, que ele teve que trabalhar com menos pessoas, as pessoas certas, nas posições corretas, que ele teve que melhorar a sua estratégia de marketing, né? Então, ele olhou para a experiência do cliente. Então, cara, muito legal essa live. E pessoal que está chegando aí, como o conteúdo é muito legal, e o Lucas está trazendo sua experiência de business, pessoal, pega o aviãozinho aí, ó, mais uma vez, compartilha, convida esse amigo para poder estar participando aqui, estar ouvindo a experiência profissional do Lucas lá direto de Munique. Isso mesmo, pessoal, está em Munique. Lá é boa noite, aqui é boa tarde, tá? Então, compartilha que esse pessoal vai com certeza ter uma resposta, um conteúdo de muita relevância para esses minutos que a gente vai passar junto. Cara, mas agora falando da No Performance ainda, que eu acho que esse é o mais legal, fortalecer essa ideia do teu negócio. Cara, vocês começaram a fazer vários estudos, com certeza vocês fizeram algumas análises para entender que, cara, vamos abrir um negócio. Beleza, vamos abrir uma academia, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre como que foram essas avaliações, como que o Lucas chegou a essa conclusão junto contigo, né? De que, cara, precisamos ter esse negócio aqui em Munique, nesse centro comercial, né? Me fala um pouco como que foi isso, como que foi esses estudos para poder produzir um produto, para poder entregar um produto tão diferenciado. E quais são esses diferenciais que vocês têm hoje, que vocês imaginam que são os diferenciais de vocês? Então, Ítalo, em relação à ideia da abertura do business, ela começou porque o Lucas, quando ele trabalhava com os atletas aqui, ele era realmente um personal trainer dos caras, ele atendia os caras na casa deles. Aí tu sabe que por tabela, daqui a pouco tu atende a esposa do atleta, o primo que está de férias aqui no Brasil. E o Lucas começou a ter um bom atendimento dos atletas, porém na casa deles. Chegou um momento que ficou aquela coisa de ir na casa de um, vai na casa do outro, vai na casa do outro, típico de personal trainer, como tu sabe. Cara, de repente, por que ele não conversa com esses atletas? Vamos pegar um espaço, porque aqui em Munique é como se fosse, deixa eu tentar trazer ali para o meio de Porto Alegre, como se fosse um moinho de vento, assim, um bairro um pouco mais nobre, aonde os atletas todos moram. Então ele é um pouquinho mais afastado da cidade, 20 minutos por aí afastado do centro da cidade. Então, tendo um local ali, tu poderia trazer outros atletas que moram todos próximos. Então, essa foi a conversa do Lucas com os atletas na época. Ele disse que montaria uma equipe, obviamente, né? Foi aí que entrou o convite, que ele me convidou o André também, que hoje está no Rio de Janeiro, e nós éramos todos da mesma empresa, então nós saímos de uma empresa e fundamos a outra. E as análises, no primeiro momento, era para trabalhar com atleta. Era para realmente trabalhar com atleta. Então, o plano A, vamos dizer assim, era trabalhar com os atletas. O atleta A vai trazer o B, vai trazer o C, e daqui a pouco nós vamos ter 10 atletas aqui e vai sustentar o business. Só que tu sabe que a carreira do atleta de futebol não é bem assim. Então, nós temos, por exemplo, fatores como lesões, que impedem o cara de treinar, transferência, que nós tivemos algumas aqui de atletas que trabalhavam conosco, que sustentavam a base da empresa, que se transferiram do clube, simplesmente os caras foram morar em outra cidade. Posso te dar o exemplo do Juan Bernat, que é um lateral esquerdo espanhol que jogava aqui no Bayern, grande amigo, grande atleta, e se transferiu para o Paris Saint-Germain. Então o cara foi morar em Paris. Agradeceu os nossos serviços, mas é um atleta menos. Então essas variáveis assim foram difíceis também. Foi parecido com a parte do marketing. Nós tínhamos muito sólidos, muitos atletas, e depois de 2, 3 meses já não tínhamos tantos. Daqui a pouco tínhamos um boom, sabe? Então esse foi um dos caminhos que nós tivemos que passar. E depois, como começou esse marketing do boca a boca,
começaram a vir mais clientes, e nós vimos que os atletas não eram a base por essas variáveis. Então, a base, ela era os clientes em geral. Porém, nós tínhamos que forçar nesse marketing do boca a boca, de trazer mais gente, de retê-los, principalmente, de tê-los conosco, porém mantê-los. E aqui a gente tem uma outra variável interessante de eu comentar contigo, que é diferente do Brasil. Eles têm muitas férias aqui, muitas férias. Então, por exemplo, agora é um período bem complicado para nós, porque são as férias de verão, aqui é verão. Então, aqui tem clientes que saem de férias 6 semanas. 6 semanas o cara vai de férias, porque é férias escolar, vai com os filhos viajar para a Espanha, para a Itália, para Portugal, enfim. Então, são 6 semanas que o cara não vai na academia. Então, outro período complicado, dezembro, janeiro, é o inverno, assim, no auge. -15, neve até o joelho. Então, fisicamente já é mais complicado sair de casa, ir lá na academia treinar. Só que a gente aprendeu isso sofrendo, a gente aprendeu isso na prática. na prática. Então, nós não estávamos preparados para isso. Por mais estudo que tu fizesse, são coisas que tu precisa viver. Então, como eu te falei, nesse primeiro ano a gente passou por tudo isso. Relação de equipe, relação de vistos, burocracia, impostos, essas variáveis dos atletas, logo as variáveis do clima, logo as variáveis das férias. Então, sabe, a gente foi aprendendo na marra. E, cara, experiência, assim, absurda, né? Experiência que isso aí, faculdade nenhuma vai te ensinar, né? Essa prática, assim, é... E, cara, eu acho que ali foi onde nós crescemos, nós tornamos o nosso núcleo mais forte, tanto ele como equipe, quanto como base de clientes. Nós entendemos, e eu acredito que isso seja uma coisa difícil, tu trabalhou bastante com isso, trabalha até hoje, tu reinventar, porque às vezes a gente tem aquela ideia fixa, cara, isso aqui vai dar certo, e tá sempre dando errado, e tu insiste, chega uma hora que tu tem que parar e falar assim, cara, tá dando errado, vamos mudar. E é difícil, é difícil. Porque, às vezes, propriamente pelo ego do cara falar, cara, eu dei essa ideia e, cara, a ideia não funcionou. Ou então, olha só, pessoal, eu acho que não é por aí, vamos mudar, ter a coragem de entregar que realmente não deu. E passamos por isso também. Então, eu posso te dizer, eu olho, como eu repito, eu olho o que a gente conquistou hoje, porque a gente passou lá atrás, a gente sofreu. Isso é muito bom, né, Lucas? Porque na segunda-feira a gente teve a live com o professor Felipe Machado, e uma das coisas mais legais que o Felipe nos trouxe foi que o crescimento exponencial dele foi na crise. Quando ele fez as escolhas certas, quando ele teve que parar e dizer assim, olha, isso aqui não tá legal. Ele também teve esse exemplo muito parecido do teu, Lucas, de que ele teve que enxugar, ter as pessoas certas, né? Ele também teve alguns projetos pessoais que ele teve que abdicar daquela questão do ego, dizer, cara, por que eu estou insistindo nisso? Por quê? É para alimentar algo em mim que no futuro pode não me ajudar? Então, são desafios grandes do empreendedor, e é legal que tu está trazendo isso, Lucas, super pertinente, porque a mudança cultural, às vezes, faz com que a gente tenha uma ilusão de que a pessoa não vive as mesmas dores que, às vezes, uma vive pelo fato de empreender, de ter um negócio, de querer produzir, né? Pessoal, eu quero agradecer muito, a gente tem aqui algumas perguntas, e a gente vai deixar mais para o final o Pedro aqui, que falou que é teu super fã aqui, ele botou uma pergunta, e a gente vai responder depois para ele, Pedro HR Félix. Tá? A gente também tem uma outra pergunta aqui, e aí a gente pode ficar tranquilo que a gente vai trazer para vocês aqui essa oportunidade de poder perguntar. Então, quero, de antemão, seguir o nosso fluxo, agradecer para todo mundo que foi lá, compartilhou o aviãozinho, olha só, a nossa audiência está muito legal. E é graças a vocês aí que estão trazendo essa audiência maior e que possa contribuir efetivamente para a gente poder ter mais um encontro legal. E aí surgiu a No Performance, e hoje, se eu tivesse que falar, Lucas, quais são os diferenciais da No Performance hoje? Porque, com certeza, tu deve ter concorrentes, deve ter outras academias, estúdios aí, que entregam, às vezes, um produto parecido, similar ou totalmente diferente, mas que, de certa forma, competem contigo aí também. Hoje, quais são os diferenciais hoje da No Performance?
Eu acredito que um dos maiores diferenciais que nós temos e que é o nosso carro-chefe, que foi, como eu te falei, naquela base inicial lá, foi o trabalho com os atletas. Porque, claro, é um baita marketing, são caras conhecidos, são caras que têm um apelo em rede social, porém, são caras de alta performance. Então, eles são pro bem e são pro mal. Se tu entrega pro atleta treinamento, tu cola a tua marca naquele atleta, mas ele não rende, teu marketing vai lá para baixo. Então, qual é o nosso diferencial? A gente trabalha com performance, claro, mas o nosso foco sempre foi a prevenção de lesão. Então, a gente quer entregar esse atleta para o clube, vamos dizer assim, bem. A gente precisa que esse atleta esteja bem, que ele entenda o corpo dele, que ele saiba entender os sinais que o corpo dele dá, cansaço, fadiga, enfim. Então, acredito que esse seja um dos nossos diferenciais. E outro diferencial, que é o que a gente vai falar depois também, que a gente anotou aqui, quando chegou essa parte da crise, nós tivemos que fechar a academia. Então, muita gente começou com um trabalho online, né? Sim. Personal trainer ali, acelerando e tentando chamar e entregar treinamento online. Porém, qual é o nosso diferencial aí? Nós já oferecíamos esse serviço desde 2018. Então, muitas pessoas foram pegas de surpresa, que material usar, qual o melhor horário para tu fazer lives, por exemplo, ou que tipo de público que tu vai conseguir arrecadar. Nós já tínhamos esse serviço e já tínhamos clientes ativos. Então, por isso que eu acredito que a crise não nos pegou, porque nós já estávamos preparados, obviamente sem saber que viria tudo isso, né? Lá em 2018 jamais pensaríamos que íamos passar por isso, porém já estávamos prontos, já estávamos preparados, e era um serviço que nós já tínhamos feito os ajustes finos, já tínhamos feito compra de material que não é nada exorbitante, tu vai ter um tripé aqui, uma boa conexão de internet, o fonezinho de ouvido aqui, a gente precisa desse aqui sem fio, porque a gente demonstra os exercícios, Sim. Então com fio é mais complicado. Então eu acredito que esse é um outro diferencial. E o que a gente sempre fala nas reuniões, que é uma coisa que é quase um mantra interno, o que nos difere dos outros? Eu não quero dizer que nós somos melhores ou piores, nós somos diferentes, porque a nossa diferença, a gente foca na correção do exercício. A gente não dá um exercício só por dar, faz ali 15 repetições do apoio no solo e é isso aí. A gente quer que o aluno faça, o atleta, o cliente, enfim, ele faça isso com qualidade. Ele precisa entender o que ele está fazendo. Ele não pode fazer porque eu demonstrei e falei para ele fazer. Ele tem que entender que musculatura está envolvida. Por que a lombar está mais alta ou mais baixa? Por que ele tem que ativar o glúteo? Por que ele tem que colocar pressão na palma da mão? Por que ele tem que pesar o calcanhar para trás? Cara, enfim. Só que eu quero que ele entenda isso. Eu não quero que ele reproduza o que eu fiz. Quero que ele reproduza com qualidade, entendendo o que ele fez. Para que depois ele possa passar para um outro nível. Um outro nível de, aí daqui a pouco, sobrecarga, instabilidade no TRX, bola suíça, enfim. Mas o nosso diferencial, se eu tivesse que pontuar alguma coisa, como foi a pergunta que tu fez, o nosso foco é a correção do exercício. Que legal, cara, legal. E isso é muito claro. E outra coisa que tu trouxeste foi essa questão do digital, né? Que antes, talvez, vocês se posicionassem, vocês tinham esse como sendo uma estratégia diferenciada, que posicionava vocês, às vezes, como algo inovador, às vezes até para o perfil. A gente sabe que talvez há 2 anos atrás, quem que fazia esse tipo de trabalho, né? Talvez muito poucos os estúdios que ofertavam isso, né? E hoje, cara, passou a ser uma necessidade básica. Então, olha a transferência que foi. Algo que antes era uma competência de destaque, né? Que, pô, eu me diferencio por isso, eu tenho isso a mais. Hoje é uma competência básica. Quem não tiver uma boa estratégia digital para chegar até a casa das pessoas, para poder apresentar o seu produto para elas, praticamente vai ficar fadada a não ter toda a exposição que às vezes um produto merece ter, que no caso é o de vocês. E aí, cara, fazendo essa conexão, a gente vai falar sobre esse meio digital, mas antes de a gente falar desse meio digital, e aí tu colocaste uma coisa muito legal, que é essa coisa da correção, que é uma coisa do educador, né? O educador físico, ele quer isso, ele quer que a pessoa tenha consciência corporal, que ela possa fazer o seu treino, né, com o mínimo risco possível e o máximo ganho possível também, né? Então,
Queria que tu falasse um pouco sobre como que é essa experiência do profissional de educação física na Alemanha. Como que é isso aí? Como que é a atividade dele, escola, clube, academia, formação? Como que é visto pela sociedade alemã o profissional de educação física aí? Aqui na Alemanha, eles costumam dizer que o alemão é um povo que dificilmente abre a mão, sabe? Sim. São aquela cultura mais típico alemão. Se for Uhum. pensar assim, a gente fala no Brasil, típico alemão é aqui, é aquele cara que só gasta o essencial, que não investe muito. E aqui é engraçado porque isso é um comentário que tem aqui. Os alemães eles investem muito, por exemplo, em viagens, eles investem muito em cerveja, que é um país cervejeiro, típico da cerveja, mas eles não investem em saúde. Não investem em saúde. Então, o nosso serviço, por ser personalizado, ele acaba sendo um serviço mais caro, certo? A gente oferece um serviço um para um, porém tem um preço. E para a gente ter essa captura essa mudança de cultura do alemão, ele precisa vir daqui, ele precisa entender que ele precisa se cuidar. E aqui a cultura é bem diferente. A cultura é bem diferente. Nós tivemos bastante, como é que eu vou te dizer, bastante impacto, assim, bastante choque em relação a essa cultura deles. Nesse bairro que nós estamos localizados, onde tem os atletas, onde eles moram ali, muitos dos nossos clientes, eles jogam golfe. Então, por ser uma sociedade, né, um Sim. nível um pouco mais alto, eles jogam golfe. A gente tem uma proximidade aqui da fronteira com a Itália, aqui, a Itália está próxima daqui, a Áustria, então muitos deles têm casa de campo ou casa de praia na Áustria, então eles gostam muito de esquiar. Então, se tu for pegar o nosso é um público alto nível. Então, eles gostam de serviço bom. Se o cara... Tu não vai ter aquela grande massa. Não vai ter aquela grande massa, tu não vai ter aquelas pessoas que vão ali para treinar um mês e vão embora, não. É as pessoas que, se o cara vai atrás do teu serviço, realmente ele quer o teu serviço. Realmente ele quer o teu serviço, ele vai pagar por isso, mas tu tem que entregar o bom serviço para ele, senão ele não volta mais. Legal, cara. Eles aqui são assim. E isso é um fator, né? Eu tive na Alemanha visitando e, cara, eu tive muitos desafios, assim, o da língua foi o principal, né? Quando eu cheguei na estação de Munique, que a atendente falava um inglês misturado com alemão, meu Deus do céu, cara, a gente decidiu, vamos a pé que é melhor. Então, mas e é legal isso que tu traz, de que o alemão investe em viagens, né? Porque, de certa forma, é um país da Europa, aí, um dos países que mais tem talvez uma economia mais estabilizada, né, para poder investir, ele investe nas suas viagens, e legal, é interessante tu trazer isso de que o alemão não investe muito em saúde, né, ele procura investir em experiências, mas que não seja uma experiência fitness, e nós aqui, por sermos um país tropical, com litoral, que eu falo, né, nós temos uma cultura da atividade física muito forte, Muito né, grande, então o desafio aí deve ter sido muito grande, né, e aí, criando essa conexão, que eu acho que aí vem o elo do digital, queria que tu pudesse compartilhar como que foi esse período, porque se tu tens um público nichado, que é classe A, que aproveita para poder viajar, tem muitas férias, né? Agora veio a pandemia, pô, aqui no Brasil nós tivemos muita dificuldade, né? Muitas regiões ainda estão com as suas academias fechadas, né? Como que vocês lidaram nesse período, né? Quais foram os principais ganhos que vocês tiveram aí? Quais foram as ações? Como que vocês conseguiram vencer esse período? Eu sei que tu fizeste um briefing ali do digital, mas queria que se tu puder trazer na prática, assim, para quem está nos acompanhando agora. Nesse momento eu queria te agradecer de novo pelo convite, porque foi um convite que acabou engajando toda a equipe, eu comentei com eles, porque geralmente eu fiz algumas lives de treino, onde eu treinei com alguém, com algum atleta, fiz algumas lives falando sobre performance, então é o treinador, falando sobre o educador físico. E nesse caso era algo mais de management, vamos dizer assim, né, mais do business mesmo, e aí como nós somos uma equipe compacta, nós somos 4, então todos acabaram se envolvendo, e nós tivemos uma reunião hoje, e foi muito legal porque nós começamos a trocar ideia e a gente colocou na prática, até vou te mostrar aqui, para não dizer que eu estou mentindo. Eu vim preparado. Então nós fizemos uma reunião rápida ali, trocamos ideia, e a gente realmente, nós sabíamos na prática, mas os números nos impactaram muito, porque tu vai levando, e é muita coisa acontecendo, e a pandemia, e fecha a academia, e abre a academia.
Só que a gente não teve tempo para parar e ver o que estava acontecendo. A gente seguiu, a gente viu que estava, obviamente, a coisa estava andando. Só que quando a gente parou, sentou ali, botou no computador, vimos as planilhas, mês a mês, entradas, saídas, etc., a gente falou assim, cara, estamos bem. Estamos bem. Então, eu fiz uma breve colinha aqui, eu queria até tentar transmitir ela o mais prático possível, porque, como tu falou, é legal eu vir aqui e dizer para ti que a gente se virou bem na pandemia e tá tudo certo. Mas é legal também eu entregar números. As pessoas, como tu falou, tu encoraja as pessoas, né? Tu faz as pessoas acreditarem que dá para fazer. Porque se tu não tiver nenhuma ação para mudar a tua situação, provavelmente tu vai ficar igual ou pior. Então, foram ações e ações hoje é número. A gente tem que entregar número. Nós somos um business, somos do mundo do fitness, então temos que entregar números, certo? Então, eu fiz aqui só para ter esse comparativo. Hoje, a gente oferece 2 serviços. Nós oferecemos o Live Training, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, com um treinador aqui embaixo, o atleta aqui em cima, e a gente vai passando o treino. Isso é o Live Training, que é onde o Lucas e o André são os responsáveis. E a gente oferece o 1 para 1, né, o personal training, que é aonde eu e a Tilly trabalhamos, que é o nosso CT em Munique, ali no tatame mesmo, 1 para 1, apoio, remada, trabalho direto. Então, em relação ao nosso serviço, que nós, como eu te falei, já oferecemos desde 2018, em fevereiro, aonde foi como as coisas começaram a complicar, nós tínhamos um número ok, seja no CT e seja no live, estávamos bem. Nós fechamos a academia, eu até escrevi aqui as datas-chave, no dia 17 de março, nós fechamos a academia. E nesse mês de março, nós tivemos um aumento de 14% dos nossos clientes do Live Training e mantivemos os nossos clientes do CT. Então, foi um aumento que não teve nada a ver com a pandemia. Foi um aumento normal, surgiram outros 2 clientes, entraram, tá tudo certo. Seguiu. Aí, em abril, sim, aí em abril as coisas começaram a complicar por um lado e melhorar para o outro. Então, nós tivemos um aumento de 37% dos nossos clientes do online. Porém, nós tivemos um decréscimo de 57% do CT, porque nós fechamos a academia. Sim. Porém, um outro número que é interessante, desses 57%, 20% deles são alunos do grupo. Nós oferecemos aulas em grupo, para empresas, para equipes de futebol, enfim. E como tu não podia mais, obviamente, ter esse contato próximo, né? No mínimo 2 pessoas, o treinador e o cliente, perdemos todos os grupos. E nesses grupos, dos 57%, 20 eram do grupo. Nossa. Então foi entendeu? Foi um impacto maior ainda. Grande. Um impacto maior ainda, exatamente. Aí nós passamos para maio. Seguimos com um crescimento no online. Fomos para 23% de aumento. Então, mais um mês positivo. Então, já é o terceiro mês, março, abril, maio, subindo. E nós mantivemos os clientes que tínhamos os pagantes no CT. Porém, esses aí estavam trabalhando assim, no live training. Conseguimos mantê-los fazendo live training. Seguimos, fomos para junho, tivemos um aumento novamente de 11% no live training. Aí foi quando nós reabrimos a academia, dia 8 de junho. Então é um número interessante, nós tivemos um aumento de 80% no CT. Então tivemos muitos retornos e além dos retornos, nós tivemos novos clientes. Então hoje, para eu te entregar o número final, que foi o que nós fizemos hoje, que foi bem legal. No mês de julho, nós tivemos ainda mais um aumento de 4% no live training e tivemos um aumento de 29% no CT. Fechando isso, que foram os números que eu vou te trazer aqui, para a gente fechar tudo isso e entregar o número mesmo, de fevereiro a julho, estamos no dia 6 de agosto, fevereiro, período, nós tivemos um aumento de 220% no live training e apesar das perdas e aumentos no CT, ainda terminamos o mês de julho com um aumento de 29% nos nossos clientes. Olha que espetacular. Com retorno de clientes, com retorno... Então, é isso que eu queria te passar, foi o que nós conversamos, de encorajar as pessoas. Pode parecer, sinceramente, eu vou acreditar nas pessoas que estão aí, é difícil acreditar no que eu estou falando, porque eu sei como está a situação no Brasil, que empresa hoje tem 220% de aumento em um serviço e 29% em outro. Então, os 2 serviços que nós ofereceram. Tu entendeu? Então, cara,
Nós já estávamos preparados, claro, para o live training, nós já fazíamos isso desde 2018. Tínhamos uma clientela muito boa. Ajudou, obviamente ajudou. Só que nós tivemos que criar alternativas para os clientes nossos do CT, que talvez eles não quisessem treinar online, porque eles gostam do 1 para 1, eles pagam para isso, eles querem estar ali, eles comentam muito, eles gostam da vibe que a gente entrega lá de brasileiro, a gente está sempre alegre, a gente bota música alta. Cara, então, eles querem isso aí. E eu fazer uma chamada de vídeo, o cara tá na casa dele ali, acordando, e, cara, outra coisa é a internet falha, que também é outra coisa interessante de falar. Tem gente que faz... Tu não consegue ver o cara tá pela metade, tu não consegue ver o pé do cara para corrigir o exercício, aí tu só vê a cabeça, aí a internet falha, e aí tu liga pro cara, o cara não atende, tá dormindo, esqueceu. Cara, enfim, N coisas. Mas, resumindo essa pergunta que tu fez e te entregando essa colinha que eu fiz, que foi... Vou te dizer que te agradecer de novo, que foi um baita momento que nós tivemos hoje em equipe, onde nós, cara, sentamos ali e realizamos que funcionou, que a coisa funcionou. E é surreal eu passar esses números para ti desses aumentos, mas novamente encorajando quem está nos assistindo aí, cara, dá para fazer. Exato. Isso é, cara, eu acho que o exemplo é que vocês encontraram algo para ser um diferencial em 2018, né? Trabalharam nichado e hoje vocês estão colhendo os frutos. Isso é o mais legal hoje. E é importante que hoje, mesmo aqueles que estão numa dificuldade, podem encontrar diferenciais nos seus negócios para que ali na frente esses diferenciais deem os frutos que hoje a No Performance está colhendo. Então isso é o mais legal. Pessoal, a gente está chegando ao final da nossa live. Eu vou buscar aqui a pergunta que foi do Pedro. Ele dizia, e está muito associado ao nosso final mesmo, né? Que eu sempre termino a nossa live perguntando para o cara que está conosco aqui, diz, cara, qual que é a tua super dica que tu tens aí para nos entregar? Alguém que sonha em empreender em alta performance, enfim, essas dicas que sempre são valiosas. Nós temos também aqui, ó, uma pergunta do Vencendo com Vencedores, como abordar um atleta de referência e vender o método. Então acho que o Lucas trouxe um pouco isso da forma como ele encontrou, de trabalhar nichado, de entender quais são os gostos dele, né? De entender o que ele consome, né? Então assim, pô, o cara consome golfe, então eu tenho que ter um produto premium para entregar para ele. Eu não posso entregar um produto mais ou menos. Eu tenho uma diferença cultural muito forte. O cara valoriza a grana que ele investe, cada euro que ele coloca lá no negócio. Então, acho que foi muito legal tudo isso. Eu quero agradecer a todo mundo aqui que esteve conosco. E para a gente poder finalizar, Lucas, é isso mesmo. Cara, que dica que tu dá aí para seguir encorajando o pessoal? Se tu pudesse resumir aí o que ficou dessa nossa live e que dica que tu pode entregar para o pessoal que está nos acompanhando aí e que teve o prazer aí desses minutos que tu esteves conosco aqui. Bom, mais uma vez queria agradecer a galera que está ali. O Alessandro é um grande amigo também, ele sempre comenta nas nossas publicações e tal, então o pessoal que está aí eu queria agradecer. Espero que tenham gostado. Eu gostei, particularmente gostei, acho que foi um bate-papo bem interessante. E volto a te dizer, fiquei bem feliz quando tu me convidou. Foi uma conversa mais tranquila do que nós tínhamos quando trabalhávamos juntos, né? Porque ali o bicho pegava, vamos dizer assim, o bicho pegava. Cara, o que eu posso dar de dica, e eu tenho feito isso nas lives que eu faço, seja ela com profissionais da área ou com atletas, enfim, uma das principais coisas, cara, e eu vou te dizer que eu falo isso muito com meu irmão é mais jovem que eu falo muito com ele isso aí. A segunda língua, o inglês. Uhum. O inglês. Porque o inglês tu vai te virar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então, tu focar... E aí o inglês ele vai entrar numa parte... Eu escrevi isso aqui também, que é em relação à atualização constante, mas muito mais no desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal, porque... E eu vou te dizer que eu vivi na pele isso aí também. Como qualquer jovem do interior, vamos dizer assim, eu cheguei em Porto Alegre, então... Eu queria mostrar serviço, eu tinha alguns alunos de personal, e aí eu queria comprar os melhores equipamentos, eu queria comprar o melhor colchonete, eu queria comprar a melhor miniband. Só que, na verdade, isso aí é material, né? É um material ali que ele pode se danificar em breve e eu vou perder ele.
Agora, se eu fizer um curso de TRX, se eu fizer um curso de Querobel, se eu fizer um curso, se eu aprimorar o meu inglês, se eu começar a ler um pouco mais sobre anatomia, fisiologia, biomecânica, isso não vai, eu não vou perder isso aí. Entendeu? Então, o que eu posso te dar de dica, assim, pro pessoal que tá aí, que é uma coisa que eu tenho praticado na minha vida, eu vou te dizer, desde 2015, eu acho, ali, quando eu fui morar na Ucrânia, onde eu tive que estudar russo. Então, tu já imagina, se alemão é ruim, imagina russo. E eu tive que estudar russo. Então, desenvolvimento pessoal. Se eu pudesse te dar essa dica, deixar um recado, assim, espero que as pessoas me ouçam, porque desenvolvimento pessoal é uma coisa que ninguém vai te tirar. Tu vai te aprimorar cada vez mais. Daqui a pouco até em diferentes áreas. Eu sou hoje treinador de treinamento funcional, trabalho com atletas, mas eu gosto muito de corrida. Eu leio sobre corrida, eu sou um corredor amador, né? E, cara, vejo vídeos, sigo páginas no Instagram, faço testes comigo mesmo que eu vejo, treinamentos. Então, desenvolvimento pessoal, para mim, deixaria isso como, para finalizar a nossa live, entregaria isso. Legal, legal. Lucas, a gente está chegando ao final, quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o desafio, né? E não à toa a gente tem só educadores físicos aqui participando, porque são profissionais de sucesso que ampliaram seus conhecimentos para poder chegar onde estão. Então, acho que a tua dica vem muito associada ao teu sucesso, né? Ampliaste as tuas competências, o teu conhecimento, e hoje tu está aí colhendo grandes frutos. Eu quero agradecer a todo mundo, agradecer muito a participação do Lucas, agradecer a todo mundo que esteve conosco. Amanhã a gente finaliza o nosso Fit Brain, né, falando um pouco sobre propósito. E para você que não conseguiu, e para você que tem aquele grande amigo que quer assistir essa live, lá no meu Instagram, no IGTV, já está salvo para que vocês possam compartilhar, conversar, trazer essa pessoa para esse momento. Essa é a primeira edição do Fit Brain. Desculpa te interromper, já ia te pedir isso aí, porque bastante gente, por esse horário diferenciado, Sim, no Brasil, está trabalhando, está ocupado, e os caras, pô, você pede para ele salvar e tal, eu quero assistir depois. É isso aí. Então já deixa salvo lá, que eu vou no aviãozinho e já envio. E ontem, Lucas, teve o Vinícius, criou um desafio muito grande, muito legal, e eu curti demais. Então, pessoal, ia convidar vocês para fazer um print dessa tela e marcar eu e o Lucas. Então, printa a tela aí, bate uma foto, eu vou dar repost no meu Instagram lá. Isso, boa. Ó, o Lucas vai dar repost, eu também vou dar. Então, printa a tela, marca a gente lá, que a gente quer estar com vocês mais e mais vezes. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, cara. Que tu tenha muito sucesso aí, mais ainda. Tá? E com certeza o sucesso... Pela tua iniciativa aí, pelo projeto, muito legal. Como a gente falou antes, entregar conteúdo de qualidade, e eu acho que é isso que tu está fazendo. E obrigado por lembrar de mim, por pensar em mim, e fiquei muito satisfeito. O pessoal tá pedindo pra gente sorrir, porque eu acho que eles vão printar agora. Vamos lá? Aí vai complicar. Aí complica. Vamos dar um sorrisão, então. Isso aí, Lucas. Valeu. Abração. Cara, brigadão. Um abração. Um abraço para todo mundo que participou aí. E fica forte aí no Brasil também, né? É isso aí. Estamos fortes. Tá? Fica forte aí. Um abraço, valeu, cara. Tudo de bom. Um abração. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.